Boa noite, pessoal, boa noite a todos. Sejam bem-vindos a mais um estudo aqui do nosso grupo da obra O que é o Espiritismo. Hoje é o 6º estudo, estamos bem no início da obra, estamos ainda no preâmbulo da obra O que é o Espiritismo, essa obra tão rica, tão importante, apesar de pequena, né, em tamanho, uma obra muito importante. Lembrando que Kardec escreveu 3 pequenas obras introdutórias ao estudo do Espiritismo, nós já estudamos 2 aqui na quarta-feira. Nós estudamos o Espiritismo em sua mais simples expressão, o resumo da lei dos fenômenos espíritas, e agora estamos no 3º livro, que é o Espiritismo. Todos esses estudos ficaram gravados em nossos canais, todos vocês podem ter acesso, né? Basta procurar aí os canais e em playlist, está tudo gravadinho lá. Os nossos 5 primeiros estudos aqui do que é o Espiritismo também ficaram gravados, todos podem ter acesso para acompanhar o desenrolar aí, o desenvolvimento do estudo. Sejam bem-vindos, como a gente sempre fala, é muito importante que todos curtam, compartilhem, busquem os nossos canais, os nossos projetos em outras redes sociais e, acima de tudo, participem, né? Participem aqui do estudo, porque os comentários, as questões enriquecem o estudo e fazem também a gente saber alguma coisa que não ficou bem claro, ou que a gente precisa reforçar. Então, a gente ainda está no preâmbulo, hoje a gente tem um estudo muito importante sobre a definição que Kardec dá do que é o Espiritismo. A gente vai ver o texto de Kardec definindo o Espiritismo. Vamos analisar aí palavra por palavra. Semana passada a gente fez um pequeno comentário sobre isso e hoje, então, a gente vai tecer diversas considerações, com cuidado, sem pressa. O tempo que precisar a gente vai, porque é um dos assuntos mais importantes que a gente tem para tratar, porque existe muita confusão e, com certeza, com a ajuda de todos, a gente vai se esclarecer. Gostaria, então, antes de iniciar o estudo, dar as boas-vindas para os nossos amigos de sempre, os meus companheiros de estudo, o Lauro Rodrigues e o José Paniago, desejar boa noite a eles e que eles se apresentem ao público. Boa noite, pessoal. Boa noite, Lauro. Boa noite, Michel. Muito bom estar de volta. Semana passada eu não pude participar do estudo, porque foi meu aniversário, estava comemorando com a família e eu não pude participar, mas fico feliz de voltar para a gente continuar estudando essa obra importantíssima de Kardec. Como o Michel já falou, que é o que é o Espiritismo, obra que ele escreveu como uma introdução ao Espiritismo, mas que é importantíssima porque ele vai discutir temas fundamentais aí sobre a ciência espírita, como é que a gente entende o espiritismo como uma ciência, sobre as principais dúvidas que as pessoas têm, né? E como ele diz aí no próprio preâmbulo, as principais objeções, né? As principais críticas que existem. Enfim, é um livro fundamental, né? Então a gente conta sempre com as perguntas, os bons comentários e que a gente tenha um excelente estudo hoje. É isso aí. Boa noite, Michel. Boa noite, José. Boa noite a todos aí no chat. Sejam bem-vindos, né, para o estudo dessa obra. E como já foi, né, ressaltado aqui, o que vai ser tratado hoje é como Kardec define o Espiritismo. Então, vai ser muito importante, né, você que está nos assistindo, fazer os seus comentários, aquilo que você não compreendeu, porque o intuito é sair daqui com a ideia bem clara de como Kardec conceitua o Espiritismo, né? E quando alguém disser o Espiritismo sendo uma religião, por exemplo, né? E religião nesse sentido tradicional, né? Conforme é compreendida essa palavra, a gente levantar o dedo e perguntar para a pessoa, mas o que você está dizendo do Espiritismo ser uma religião? Explica para mim aí. Porque nós vamos fazer essa pergunta ou essa observação, porque nós vamos, a partir de hoje, compreender essa definição que Kardec dá do Espiritismo. Então, que tenhamos aí um bom estudo com a presença dos bons espíritos. Michel. Vamos lá, então. Eu vou iniciar aqui, lembrando a todos que é o preâmbulo da obra, que é o Espiritismo.
A gente, como sempre, se utiliza do site Kardecpedia. Quem quiser ter acesso a todas as obras de Kardec, de graça, inclusive no original em francês, kardecpedia.com, ou podem baixar o aplicativo também no celular, é de graça, né? A gente vai iniciar já o estudo da onde a gente parou, né? Quem quiser assistir o que a gente comentou sobre o restante do texto, assistam aos estudos passados. Então, a gente vai direto para a definição, para a primeira definição, já que Kardec dá duas, a gente também vai tratar um pouco disso, por que ele dá duas definições, para responder a pergunta justamente do nome da obra, o que é o Espiritismo. E aí, aqui, agora, Kardec vai dizer: o Espiritismo é, ao mesmo tempo, uma ciência de observação e uma doutrina filosófica. Como ciência prática, ele consiste nas relações que se estabelecem entre nós e os espíritos. Como filosofia, compreende todas as consequências morais que dimanam dessas mesmas relações. Podemos defini-lo assim: o Espiritismo é a ciência que trata da natureza, origem e destino dos espíritos, bem como de suas relações com o mundo corporal. Então, aí a famosa definição, essa definição dupla que Kardec dá. Então, Kardec escreveu uma definição para dizer o que é o Espiritismo, e a gente precisa entender ela. A gente já fez alguns comentários no estudo passado. Eu vou fazer um pequeno comentário aqui, já quero passar para os meus colegas de estudo. O que é um fato? Um fato é que Kardec vai, durante toda a sua obra, definir a natureza do Espiritismo como ciência e filosofia. Isso é um fato. Então, isso é um ponto que não há discussão. Basta ler as obras e vai ver. Ele vai sempre definir o Espiritismo como uma ciência e uma filosofia. E a única vez que ele vai chamar o Espiritismo, vai dizer que o Espiritismo é uma religião, como a gente explicou semana passada, vai ser na revista de 68, Revista Espírita de 1868, no mês de dezembro, onde ele vai dizer que o Espiritismo é uma religião no sentido filosófico. E aí ele explica o que é esse sentido filosófico. E é um fato que esse sentido filosófico é justamente algo diferente de afirmar que o Espiritismo é uma religião tradicional, como é o catolicismo, como é o judaísmo, como são os evangélicos. Então, isso também é um fato. Religião, no sentido filosófico, não é isso. E ele explica que o sentido filosófico é uma união de pessoas, uma comunhão de pessoas numa mesma intenção, no mesmo objetivo, né? E aí ele chega a dizer, da mesma maneira que eu poderia dizer a religião da família, e eu usei o exemplo, usando o nosso contexto brasileiro, né? Como se eu dissesse, a torcida do Corinthians é uma religião, né? Nesse sentido. Mas nesse sentido, qualquer grupo de pessoas unidas num objetivo comum, eu poderia filosoficamente chamar de religião. Então vejam como não tem nada a ver com definir o caráter e a natureza do Espiritismo quando ele fala que é uma religião. É só no sentido filosófico, e ele explica por que ele não usou. Mesmo no sentido filosófico, por que ele não usou? Porque as pessoas confundiriam com a conceituação usual, que é de religião tradicional. Então a gente jamais vai ver em Kardec a definição do tríplice aspecto, jamais, vocês vão encontrar isso na obra, e ele vai sempre definir o que é uma ciência e uma filosofia. Bom, dito isso, vem o ponto mais importante agora. A gente pode discordar, concordar sobre esse ponto, como existem diversas visões, mas o fato é que Kardec considerava o Espiritismo uma ciência e uma filosofia, e a gente precisa entender o que é, o que ele quis dizer com ciência e com filosofia, e ele vai explicar durante toda a sua obra, e a gente também pode analisar isso, também analisando o que os especialistas em ciência e filosofia dizem, para a gente ver como o Espiritismo realmente se enquadra nessas definições que Kardec deu. Então a gente precisa entender. E esse é o ponto mais importante. Antes de eu avançar os meus comentários, eu vou já abrir a rodada, eu vou passar para o José, e eu quero já, além do comentário do José, também entregar para ele com uma pergunta, para ele também já ajudar
já que o José também aí tem o conhecimento na área da filosofia, que nos ajuda a entender sobre isso e nos ajuda a entender a confusão que existe no próprio meio espírita sobre essas definições, quando se diz que é ciência e filosofia. Primeiro, comentar com as pessoas o que ele quis dizer sobre ciência, quando ele diz que é uma ciência, qual é a diferença do espiritismo enquanto ciência, por exemplo, para a física, para a biologia, o que ele quer dizer com ciência de observação e ciência prática. Eu acho que a gente tem que começar a pegar os termos da definição e o que ele quer dizer com filosofia, consequências morais, né? Então é isso que a gente vai procurar aí tratar no nosso estudo. Eu passo para o José e depois para o Lauro. Excelente tema, né? E tem muita coisa para a gente falar sobre isso. Para começar comentando sobre o texto que o Michel mencionou sobre Kardec definir o espiritismo como religião, né? Isso é um texto lá de novembro, se não me engano, né? Eu tinha até aberto o texto aqui, novembro de 1868, dezembro de 1868, ou seja, a gente já tinha aí mais de 10 anos de espiritismo, e ao longo desses 10 anos, como o Michel lembrou, Kardec define o espiritismo como a ciência o tempo todo, né? Eu até retomei um texto aqui de 10 anos antes, quase 11 anos antes, que é de janeiro de 1858, a introdução, a apresentação, né, que Kardec faz à Revista Espírita. É o primeiro texto da Revista Espírita, janeiro de 1858. Kardec já define o espiritismo como uma ciência. Depois eu posso até destacar o trecho aqui, a gente pode ler. Ele já entendia o espiritismo como uma ciência desde o início, né? Então isso fica muito claro quando a gente vê os textos de Kardec. E a definição que ele vai dar lá em 68 sobre o espiritismo como uma religião é nesse sentido filosófico que o Michel ressaltou agora. É no sentido de uma comunhão de pensamentos, de sentimentos, de princípios. Quando você tem um grupo de pessoas que comungam dos mesmos sentimentos, pensamentos, você pode chamar pode dizer que aquele grupo é uma religião. Qual é o problema de usar a palavra religião neste sentido? O problema é que esse é um sentido muito amplo da palavra. Ele não é o sentido específico, mais preciso, usual do termo. O sentido usual do termo é o que todos nós conhecemos. Quando fala religião, você pensa no cristianismo, no islamismo, no judaísmo e as diversas outras religiões que existem no mundo. É um conjunto de dogmas. Dentre esses dogmas, existem alguns que são imutáveis por definição, porque a definição de dogma na religião é uma verdade absoluta e imutável. Não importa qual verdade da ciência ou da filosofia que possa surgir, ele não pode falsear um dogma religioso. Para citar um exemplo, tá? Jesus é Deus encarnado. Esse é um dogma do cristianismo. Ele é uma verdade absoluta, inquestionável e imutável. Nada pode mudar esse dogma do cristianismo. Jesus é Deus encarnado. Então, a religião, quando nós usamos no sentido usual do dia a dia, é nesse sentido da religião institucionalizada, um conjunto de dogmas. Tem um profeta, um revelador que traz a mensagem aos homens, é escrito num livro sagrado. Esse livro contém uma verdade absoluta. E assim vai angariando membros. Você tem templos de adoração, você tem cultos, práticas, hierarquia sacerdotal, enfim, todo esse conjunto de práticas que nós conhecemos da religião. Neste sentido específico da palavra, o espiritismo não é uma religião. E aí voltamos então ao sentido amplo da palavra. Seria religião no sentido amplo, largo da palavra de comunhão de sentimentos e pensamentos? Poderia ser, o próprio Kardec assim o define. No entanto, aí a gente vai para uma crítica desse conceito, dessa acepção da palavra.
Ela é útil para nós? Talvez para um estudo aprofundado seja útil, mas para falar de espiritismo em geral, talvez possa mais confundir as pessoas do que explicar. Porque percebam, usar a religião nesse sentido é amplo demais. Se você amplia demais o conceito, cabe tudo ali dentro. Então, como o Michel mencionou, se religião é um grupo de pessoas que tem uma comunhão de pensamentos e sentimentos, então todas as religiões cabem ali. Uma torcida de futebol, a torcida do Corinthians, também é uma religião nesse sentido, porque tem um grupo de pessoas com uma comunhão de pensamentos e de sentimentos. É curioso, né, que até a torcida do Corinthians fala, jogai por nós. É como se fosse orai por nós, né? Tem esse caráter, né? Mas veja, nesse sentido, a física não poderia ser uma religião? É um grupo de pessoas que tem uma comunhão de pensamentos, de sentimentos ali. Na verdade, qualquer grupo humano poderia ser, desde que tivesse uma comunhão de pensamentos e de sentimentos. O que eu quero dizer com tudo isso? O melhor que a gente faz é compreender o Espiritismo pelo que ele é. E a gente volta na definição aí de Kardec. O Espiritismo é uma ciência de observação e uma doutrina filosófica. Como eu falei muito já nessa primeira parte, não sei se vocês querem comentar, que daí eu entro na segunda parte. O que vocês acham? Eu quero aproveitar, José. Desculpa, Michel, você queria falar? Vou falar. Não, eu ia dizer, pode falar, Lauro, pode falar, depois a gente retorna. Então, você disse bem, né? Então, bom, a palavra religião, ela já tem um entendimento, essa palavra é sedimentada, então é algo que tem hierarquia, tá? Toda aquela coisa que Kardec sempre vai ressaltar, né? Colocando como o espiritismo, então, não sendo uma religião. Isso tem que ficar bem claro, né? Esse entendimento, né, que eu disse que da palavra religião, eu poderia usar como exemplo a palavra médium, né, o conceito de médium. Né? Então, até o Cosme, eu assistindo uma palestra do Cosme, ele brinca, né? Quem aqui é médium? Aí todo mundo levanta o dedo, todo mundo, uma boa parte de pessoas. Ele vai falar, então, vocês deveriam me devolver essa pergunta. Cosme, o que você está entendendo por médium na sua pergunta? Porque se for de forma generalizada, todos somos. Né? Se for na palavra específica, aquele cuja a faculdade ela é ostensiva, não, então não, aí nem todos são médiums. Então, o problema está. Então, mas tem um mal dizer que o espiritismo é uma religião? Tem, no sentido de que todas as vezes que eu disser que o espiritismo é uma religião, eu tenho que abrir um arsenal de explicações para que a pessoa não leve a minha ideia ou a ideia que eu quero expor do espiritismo como uma religião. Então, eu concordo com você que qual que é o melhor? Espiritismo é uma ciência. Mas religião? Não, espiritismo é uma ciência. Eu acho que fica mais fácil o entendimento, não cria toda essa dificuldade que se criou. José, não sei se esse raciocínio está no caminho, mas aí eu devolvo para vocês. Sim, mas é isso mesmo, Lauro. As palavras têm muitos sentidos, né? Kardec já começa o Livro dos Espíritos dizendo isso. Para evitar a anfibologia, né, que é uma palavra engolir a outra, você precisa definir bem cada palavra e precisa se preocupar com o uso que se faz de cada palavra, né? Então, é assim que a gente vai entender a definição de Kardec, o espiritismo como uma ciência de observação. Né? Você quer comentar, Michel? Sim, ainda pegando essa questão, a gente ainda não entrou na questão da ciência e filosofia, né? Mas pegando essa questão do uso que se tornou habitual do movimento espírita de usar a palavra religião para definir o espiritismo, como vocês já bem falaram, qual é o problema? O primeiro é que o movimento espírita usa a classificação como religião não no sentido filosófico. Ela usa como uma religião própria, como o catolicismo. E isso, em Kardec, não consta. Isso jamais.
né? E mesmo usando no sentido filosófico, que é o que Kardec vai usar, uma vez, é como o Lauro falou. Quando eu digo abertamente a um público que, por si só, já é naturalmente religioso, que o Espiritismo é uma religião, e eu não explico o único sentido que o Espiritismo dá, que é o filosófico, vai gerar confusão. Então, se vai gerar confusão, e sendo que o mais importante é a definição de ciência e filosofia, nós já vamos entender por quê. Por que se concentrar nisso? Então, o movimento espírita, no uso, faz o uso errado, e mesmo que usasse o conceito certo que Kardec dá, eu preciso ficar me explicando, e ele não tem muita utilidade. Porque, como o José também falou, qualquer coisa no conceito filosófico de religião pode ser religião. Então, não é uma coisa que tenha muita utilidade. Por isso, inclusive, que Kardec escreveu esse texto em dezembro de 68. Ele escreve justamente para explicar por que ele não usava esse termo para definir. Então, a gente tem que se concentrar no mais importante, que é a classificação da natureza da teoria espírita. Aí sim, é uma ciência, é uma filosofia. E por que esse é o mais importante? Porque isso é o inédito do espiritismo. É a primeira vez que a gente vai ter uma ciência que trata de algo que era um tema da metafísica dentro da filosofia. Onde muitos filósofos, e aqui a gente já começa a entrar, eu já quero deixar a bola quicando para o José. Muitos filósofos acreditavam que era possível fazer ciência, mas não de assuntos metafísicos. Porque a ciência nasce da filosofia, né? Ela se estende e passa depois a ser uma coisa própria, mas ela tem a filosofia ali como suporte, mas se acreditava que com relação a algo como o espírito, por exemplo, na história do pensamento, não era possível fazer uma ciência. Kardec vai ser o primeiro que vai fazer uma ciência, ensinar como isso é possível e apresentar uma metodologia científica própria, especial, que vai realmente se confirmar como uma ciência e como a primeira ciência feita sobre os espíritos. Então, esse é o inédito do espiritismo. Porque religiões falando dos espíritos e do mundo espiritual sempre existiu. Até mesmo filosofias tratando da questão matéria e espírito, existiam várias. Mas uma ciência, ou seja, algo que pudesse realmente ser chamado de uma ciência, Kardec é o primeiro, e é por isso, inclusive, que há muita confusão. Porque há aqueles que pensam que isso não é possível, então eles não aceitam o fato de Kardec considerar o espiritismo uma ciência, e há aqueles que são espíritas e confundem. Quando Kardec diz que o espiritismo é uma ciência, elas acham que é uma ciência igual às ciências acadêmicas. Então também há os que negam e há os que entendem o conceito de ciência de uma maneira equivocada. Então eu passo aí para vocês para a gente começar a explorar isso, né? Sobre o surgimento do método científico, e depois disso, o surgimento de uma ciência do espírito, e, por fim, a diferença dessa ciência do espírito para as ciências acadêmicas. José. É legal a gente comentar isso, que é o seguinte: ao longo de toda a história da humanidade, não existiu uma diferença substancial entre ciência e filosofia. Não existia essa diferença. Os gregos antigos, por exemplo, usavam a palavra episteme como ciência, ou como conhecimento verdadeiro. E como eu obtinha ciência? Pela filosofia, pela reflexão filosófica. Então, os gregos não faziam essa diferença entre filosofia e ciência. Depois, os modernos também não faziam diferença entre filosofia e ciência. Era a mesma coisa. Filosofia era um tipo de pensamento metódico, sistemático, racional sobre a realidade. Isso começa a mudar aos poucos, é um processo lento, começa a mudar no início da modernidade, quando Galileu inventa, vamos dizer assim, o método experimental. E aí ele fala, olha, nós precisamos
as afirmações que a gente faz sobre a natureza, a gente precisa testá-las e verificar se aquilo é verdadeiro. E aí vem o desenvolvimento da matemática junto com a física. Depois de Galileu vem Copérnico, vem Kepler, vem Newton. E aí, aos poucos, a ciência, como a gente conhece, ela vai se destacando da filosofia e cada uma se torna, digamos assim, dois ramos diferentes de atividade humana. E é mais ou menos o que o Michel falou. Todos os filósofos e cientistas ao longo da história da humanidade acreditavam que fosse possível você conseguir relacionar esse pensamento filosófico científico com questões sobre Deus, etc., sobre a metafísica, né? Somente no século XVIII, no final do século XVIII, vem um filósofo, Immanuel Kant, um filósofo bem difícil, que ele defende finalmente que a metafísica, essa parte da filosofia, nunca conseguiria se tornar uma ciência, né? E aí, a partir dele, é que os filósofos, os cientistas, começam a abandonar o tema de Deus e da alma. Fala, bom, se a ciência de fato não consegue investigar isso, vamos esquecer, vamos tratar só da matéria. É aí que a ciência começa a dar uma virada e se preocupar somente com a matéria como a gente conhece, né? No entanto, se Kardec estiver correto, Kant está errado. Se Kardec estiver certo, é possível sim fazer ciência sobre temas, como se diz aí na filosofia, metafísicos, sobre a alma, sobre Deus, né? Nós acreditamos que sim, que Kardec está certo e que o Espiritismo é uma ciência bem construída sobre a alma. Agora sim, existirão muitos elementos para a gente explorar sobre isso, né? Não dá tempo, o estudo dura 1 hora, né? Mas a gente pode até estender para depois. Mas assim, a gente poderia citar algumas coisas, né? Por exemplo, quando a gente fala que o Espiritismo é uma ciência, as pessoas logo pensam na física, porque a física é talvez a principal ciência, a que ganhou maior protagonismo, maior prestígio na sociedade. E a física, ela tem um componente matemático muito forte. É impossível é quase impossível você entender a física hoje sem a matemática, que é o que a gente diz a parte quantitativa da física, onde você consegue ter equações matemáticas, calcular com exatidão aquelas grandezas físicas. Mas ela também tem uma parte qualitativa, não só quantitativa. A física também tem a parte qualitativa, de você fazer discussões conceituais sobre as coisas, sobre o universo. O que é o tempo, o que é o espaço, o que é a matéria. Parece uma coisa simples, né? Pergunte para um físico o que é a matéria. Ele vai ter muita dificuldade de responder o que é a matéria. Porque toda definição que você... Aquela definição clássica que a gente aprende na escola, que é uma definição de Descartes. Matéria é tudo que ocupa lugar no espaço, né? Há séculos já que essa definição caiu por terra, porque você não consegue pesar tudo na balança, né? Mesmo a matéria. Então, assim, existe uma discussão qualitativa, na física sobre essa questão mais conceitual, de fundamentos da realidade, etc. O Espiritismo, ele é uma ciência que não vai ter a parte quantitativa de equações e de matemática. Você vai ter a parte qualitativa. Você vai compreender as leis dos espíritos que regem os fenômenos espíritas, observando esses fenômenos e compreendendo que essas leis elas vão regular o funcionamento do mundo espiritual, mas você não vai ter a parte quantitativa, matemática, de equações. E por que não? Pelo fato de que o objeto de investigação dessa ciência ele é imponderável.
ele é invisível em condições normais e você não pode medir, você não pode submeter ele a um teste físico no laboratório de física, né? Você não pode medir ele da maneira como você mede a matéria, pesando uma balança ou medindo com uma régua. Pela natureza do objeto, porque o objeto é imponderável. Então, como é que a gente pode experimentar com os espíritos? É na reunião mediúnica. Ou como Kardec chamava, reunião espírita. A reunião mediúnica é o laboratório, é o experimento da ciência espírita. Na reunião mediúnica, você vai entrar em contato com os espíritos, vai observar o seu comportamento, vai experimentar com os espíritos, vai tomar contato com eles através da observação, da comunicação dos espíritos. Quando a gente usa só um parêntese, quando a gente usa observação no espiritismo, experimentar, é observação no sentido amplo da palavra. Vai lá, gente, com o sentido da palavra de novo. Não é necessariamente observação com os olhos. É observação no sentido de experimentar, de tomar contato. E a gente toma contato com os espíritos pela comunicação que o espírito dá pelo médium, né? Então é na reunião mediúnica que você vai fazer isso. E é o que Kardec fez. Quando ele define o espiritismo como uma ciência de observação, e aí a gente volta para a definição, né? Vou ficar só nesse começo da definição, depois eu passo para vocês e a gente vai conversando. Tá na tela aí, né? O espiritismo é, ao mesmo tempo, uma ciência de observação e uma doutrina filosófica. É por isso que ele pode definir o espiritismo como uma ciência de observação. Qualquer um que estudar o espiritismo vai perceber que Kardec retirou todas as crenças, todos os princípios que estão na obra, ele retirou da observação dos fatos. Para quem não conhece, leia a introdução de O Livro dos Espíritos, por exemplo. Kardec vai narrar como é que ele começou a experimentar com os fenômenos ditos aí na época vulgarmente como mesas girantes, né? Começou a observar esses fenômenos, e aí os médiuns se comunicavam com as mesas, etc. Depois o espírito abandona a mesa e passa a se comunicar diretamente pelo médium. E aí Kardec observava. O espírito está relatando isso, aquilo, vamos observar, vamos investigar. O que ele está dizendo? Vamos analisar. Vamos perguntar para ele como ele está se sentindo, o que ele vê, o que ele não vê. Percebe? Vai experimentando com os espíritos através dos médiuns. O médium é o microscópio do biólogo. O médium está para o espiritismo como o microscópio está para o biólogo, como o telescópio está para o físico, o astrônomo. E Kardec vai usar essa imagem no primeiro diálogo crítico, né, do telescópio. Kardec usa o tempo todo isso. Assim como o microscópio nos revelou o mundo dos infinitamente pequenos, né, das bactérias, etc., o espiritismo, através dos médiuns, veio nos revelar os seres invisíveis, que são os espíritos. Então, por que uma ciência de observação? Porque ele toma contato com os fenômenos reais que acontecem. E aí ele vai organizando esses fenômenos, vai tomando nota, vai tentando compreender e tentando buscar uma explicação para eles. Depois a gente pode até entrar em mais detalhes sobre essa questão da explicação científica, né, que é bem interessante. Mas é isso, o Kardec usa uma ciência de observação no mesmo sentido da física e da química. Aí eu vou recorrer à ajuda do Cosme, né, do Cosme Mas, que mostrou isso para a gente. Uma ciência de observação é nesse sentido. Em oposição a uma ciência formal, né, uma ciência da razão, que seria a lógica e a matemática. A lógica e a matemática trabalham com princípios racionais, com conceitos abstratos, né? E a física não. A física trabalha com observação de fatos da natureza. Por isso, uma ciência de observação. E o espiritismo é também dessa categoria, uma ciência de observação, porque toma contato com os fenômenos e extrai dos fenômenos todos os princípios. Isso que é o fundamental.
O Michel lembrou aqui do capítulo 1 da Gênesis, item 14, né? Que Kardec vai falar da metafísica. E depois, se não me engano, o item 15, ele vai falar, se temos um exemplo, os espíritos, só para ilustrar isso que eu estou dizendo aqui. Por exemplo, no Espiritismo existe o princípio de que alguns espíritos, após a morte do corpo, eles não se percebem mortos. Existe uma confusão, e depois a gente vai perceber que esse é o processo da perturbação, né? O espírito não se percebe morto. O cara já morreu, está no mundo espiritual, ele não se percebe morto. Da onde Kardec tirou isso? Ele inventou? Não, ele tirou da experiência. Ele experimentou com médiuns e os espíritos, através do médium, relatavam que achavam que estava vivo. Da comunicação desses espíritos é que Kardec tirou esse princípio do mundo espiritual, da comunicação deles. E assim uma série de outras leis do espiritismo que Kardec tirou da observação. Só para citar mais um exemplo, aí eu já passo para vocês. Tem um dos primeiros relatos dos espíritos felizes, lá do capítulo do Céu e Inferno, esse eu acho que é o Sanson. O Sanson que é membro da Sociedade Espírita, pede para ser evocado, em vida ainda, e aí depois da morte Kardec vai e evoca ele na câmara mortuária, né? 3 dias depois da morte, ainda antes do velório. Demorava-se mais para enterrar naquela época, né? Para sepultar. E aí é muito interessante porque Kardec, você lê o começo do texto, Kardec está fazendo uma expedição científica. Ele vai até a câmara mortuária para evocar o espírito do Sanson. Ele leva alguns assistentes com ele. E aí ele fala, viemos evocar o espírito Sanson com 2 objetivos. Primeiro, cumprir com a promessa feita a esse amigo. E segundo, verificar em que medida as crenças espíritas influenciavam na situação da alma depois da morte. Porque era um membro fervoroso da Sociedade Espírita de Paris, um espírita convicto, e Kardec queria verificar se essas crenças espíritas em vida tinham uma influência na situação psicológica, vamos dizer assim, do espírito após a morte. Então ele tem uma hipótese e ele vai verificar, ele vai testar, ver se a hipótese é verdadeira. E aí ele verifica que tem uma influência, o espírito Sanson, ele está experimentando um estado de felicidade, etc. Então esses exemplos são 2, mas toda a obra de Kardec está recheada desses exemplos, né? A Revista Espírita, só para mencionar para vocês, a quem não souber, né? Cada volume da Revista Espírita é isso aqui, ó, é um calhamaço de 500 páginas. Cada volume. São 11, né? 12 volumes. O Michel soprou ali 12. E tem fenômeno espírita o tempo todo. Todos esses que a gente está relatando, de pancadas, de movimento de objetos, de tudo. De visões, aparições, de dupla vista, de... Absolutamente todos eles estão citados lá. É só a pessoa... As pessoas que são céticas, né, que duvidam, é só ir lá e ler, né? Ah, mas como que a gente sabe que isso é verdade? Bom, a gente sabe que isso é verdade como qualquer outro fato do século XIX, através dos livros. Não tem uma câmera que filmou. Pega na física, também não tem. A gente confia no que o Newton escreveu, a gente confia no que o Galileu escreveu, a gente confia no que qualquer cientista do século XIX escreveu. É um fato relatado ali. Então, não... Percebe? Quando as pessoas vão criticando, eu não vi nenhuma crítica ainda que possa falsear a definição do espiritismo como uma ciência. Que todas as críticas que eu ouvi até hoje, ela se aplicaria a qualquer ciência. Só para finalizar, agora aí eu passo para vocês. A pessoa fala assim, ó, não, o espiritismo não é ciência porque fala de Deus. E falou de Deus não pode ser ciência. Bom, então fale isso para o Newton então, porque lá na obra dele ele fala de Deus.
Então, a obra do Newton da gravitação universal não é ciência. Enfim, é o que eu estou dizendo. Eu já vi os mais variados argumentos e nenhum conseguiu me mostrar ainda que o espiritismo não é uma ciência. Então, eu fico com a hipótese, essa é a questão. Eu assumo que ele tem fundamento, aí não consegue ninguém falsear, a gente vai seguindo. Pode ficar à vontade, Michel. Então, eu não sei se o Lauro consegue abrir aí esse item 14 da Gênese, ou fica ruim para a gente olhar, para a gente ainda trabalhar mais a questão da definição que Kardec dá de ciência, mas enquanto o Lauro vai vendo aí, para ajudar mais nesse assunto, é uma coisa muito importante que as pessoas têm que entender, que ciência falando de uma maneira simples, né? Ela é uma maneira, é um jeito de estudar as coisas, né? Ela é um meio, um método, é uma maneira que o ser humano se utiliza para buscar a verdade, para entender a natureza, para entender o mundo. Então, e é uma maneira que tenta, através da própria observação da natureza, entender como ela funciona. Então, não é propriamente a imaginação simplesmente do observador, as crenças íntimas ou as crenças já estabelecidas de uma comunidade. Ela procura fazer um diálogo entre o raciocínio e a observação do próprio fenômeno. E do próprio fenômeno a gente vai extraindo conclusões e formando uma teoria científica. Então, ela é um jeito, porque às vezes as pessoas pensam que ciência, o José comentou sobre isso agora há pouco, né? As pessoas pensam que ciência são temas específicos, sendo que eu posso cientificamente estudar qualquer coisa, não é um tema específico. Esse exemplo que o José deu, que as pessoas acham, não pode tratar de Deus. Ou tem gente que acha, não, mas o espiritismo, ele não é uma ciência porque tem prece, fala de Jesus, então logo ele é uma religião, porque as pessoas acham que é o assunto que determina a natureza da coisa, e não é um assunto. O que determina é como eu estudo o assunto. Aí eu posso estudar o mesmo assunto de uma forma religiosa, de uma forma científica ou de uma forma filosófica, por exemplo. Então é uma maneira. Agora, uma coisa muito curiosa. Não existe uma maneira científica de estudar as coisas. Isso é uma coisa também que é importante a gente conversar com as pessoas, porque às vezes, ingenuamente, se pensa que existe um único método científico que dê conta de explicar todas as leis. E é por isso que a gente tem ciências no plural, né? A gente não tem uma única ciência. Porque cada ciência, ela se dedica a estudar uma parte da natureza. E para cada parte da natureza, embora todas elas tenham uma linha central em comum de características, né? Ela procura usar a razão, procura usar a experiência, os fatos, procura dialogar entre os pesquisadores. Isso é uma coisa comum a todas as ciências. Mas ao estudar um objeto específico, eu tenho particularidades nesse estudo que não se enquadram na outra ciência. Então, por isso que eu tenho a química, eu tenho a biologia, eu tenho a física, eu tenho a astronomia, eu tenho a geologia, porque todas são ciências. Elas têm uma característica em comum, mas, particularmente, elas têm cada uma o seu objeto de estudo, e, automaticamente, elas têm as suas metodologias específicas diferentes. Então, uma ciência não consegue dar conta da outra. Por isso que a gente tem ciências. Pois então, o que Kardec vai fazer? Ele vai fazer mais uma ciência, que é o Espiritismo. Ele vai ter toda uma metodologia científica, que no sentido geral é comum a todas, só que ele vai aplicar esse método experimental para estudar os fenômenos espíritas.
E dessa relação, as características da maneira de fazer ciência espírita são próprias, mas elas são próprias em todas as ciências. Eu não posso pegar o método da biologia e tentar aplicar na física e tentar aplicar o método da física no espiritismo. Embora elas tenham uma linha em comum de modo de investigação, elas são diferentes. E é um equívoco eu achar que uma ciência trata de tudo. Cada ciência trata do seu objeto de estudo, com as suas particularidades. É por isso que Kardec vai mostrar, o espiritismo é uma ciência e, portanto, é uma ciência própria. Ela tem o seu objeto, que não é o mesmo das outras, e ela tem as suas particularidades. Então, ela é mais uma ciência. Isso é muito importante. Por isso que ele vai dizer lá no Livro dos Espíritos que o espiritismo não é da alçada da ciência, porque ele está querendo se referir às ciências que estudam a matéria. Então, ele é uma ciência, mas ele não pode ser estudado pela física, pela química, pela biologia. Da mesma maneira que a biologia, a química e a física não podem ser estudadas pelo espiritismo. Então, elas conversam entre si, mas elas não invadem o seu espaço. Porque senão eu teria várias contradições, ou eu teria uma coisa maluca. Então, isso é uma coisa muito importante para a gente entender também. Mas antes de entrar propriamente nesse item que eu falei do Livro dos Espíritos, conseguiu, Lauro? Podemos? É o Livro dos Espíritos ou a Gênese? É na Gênese, o item 14, do capítulo 1. Ah, eu pus o item 15, peraí. É o 14. Deixa eu abrir aqui a tela do o 15 ele vai mencionar aquele exemplo que eu falei, né? O 15 ele dá o exemplo. Mas vamos no 14, que é mais conceitual primeiro. Para a gente entender ainda mais quando ele diz que o espiritismo é uma ciência, o que ele vai dizer. Pode baixar aí, por favor, que aí eu já leio aqui. Olha, Kardec falando, e só para contextualizar, na Gênese, a obra Gênese, no capítulo 1, é exatamente o texto mais completo onde Kardec vai explicar por que o espiritismo é uma ciência e como ele é uma ciência. Como é que ele foi criado. É muito importante, tem uma ligação muito grande o capítulo 1 da Gênese com essa definição que ele dá aqui que a gente leu. Então ele diz no capítulo, olha o que ele diz no capítulo 1 da Gênese, no item 14. Como meio de elaboração, o espiritismo procede exatamente da mesma forma que as ciências positivas, aplicando o método experimental. Fatos novos se apresentam que não podem ser explicados pelas leis conhecidas. Ele os observa, compara, analisa, e remontando dos efeitos às causas, chega à lei que os rege. Depois, deduz-lhes as consequências e busca as aplicações úteis. Não estabeleceu nenhuma teoria preconcebida. Assim, não apresentou como hipóteses a existência e a intervenção dos espíritos, nem o perispírito, nem a reencarnação, nem qualquer dos princípios da doutrina. Concluiu pela existência dos espíritos quando essa existência ressaltou evidente da observação dos fatos, procedendo de igual maneira quanto aos outros princípios. Não foram os fatos que vieram a posteriori confirmar a teoria. A teoria é que veio subsequentemente explicar e resumir os fatos. É, pois, rigorosamente exato dizer-se que o espiritismo é uma ciência de observação e não produto da imaginação. As ciências só fizeram progressos importantes depois que seus estudos se basearam sobre o método experimental. Até então, acreditou-se que esse método também só era aplicável à matéria, ao passo que o é também às coisas metafísicas. Vejam, ele explica aqui exatamente a fundamentação do porquê o espiritismo é uma ciência tão bem construída quanto as outras. Porque o meio de elaboração foi o mesmo, a aplicação do método experimental. Claro que foi uma aplicação do método experimental para fatos novos, para fenômenos novos, e, portanto, para um objeto de estudo novo, que são os fenômenos espíritos, que é o espírito. Eu aplico esse método a diversas coisas na natureza e tenho as diversas ciências.
O espiritismo é uma delas que estuda esses fenômenos. E ele mostra, não é um produto da imaginação, eu observei os fatos e construí a teoria. E ele diz aqui, né, que se acreditava que esse método era só aplicável à matéria. E ele vai, pela primeira vez, mostrar, e por isso que é uma coisa nova, como que eu aplico esse método científico ao estudo das coisas metafísicas. Isso é a primeira ciência do espírito. E, curiosamente, é a única. Porque pós-Kardec se tentou fazer, e ainda se tenta, aplicar a ciência a esses assuntos, mas as pessoas geralmente ficam patinando, não desenvolvem ou cometem erros metodológicos que Kardec não cometeu. Muitos cientistas, pessoas da academia, querem tentar desenvolver uma teoria do espírito cientificamente, mas elas tentam usar métodos que são próprios das ciências materiais, e elas não funcionam para a ciência do espírito. Então, Kardec não cometeu, ele percebeu isso já de início, e ele soube fazer as adaptações. Como a maioria das pessoas não conhece a fundo Kardec, nesse nível de aprender com ele como se aplica um método científico a esse objeto especial que é o espírito, porque ele tem características diferentes do que estudar a matéria, porque a matéria, ela não tem livre-arbítrio, ela não pensa, ela não tem vontade. E observar, eu ter como objeto de estudo um ser inteligente é muito mais complexo. É muito mais complexo. Então, ele percebeu isso. Então, muitos que hoje tentam fazer ciência espírita, eles tentam aplicar as ciências da academia ao objeto espírita. E aí, eu não consigo desenvolver nada ou caio em contradições. Então, Kardec, ele foi o único que foi por um caminho que ele conseguiu desenvolver toda uma teoria e que, num conjunto de explicações, ele deu conta de dar um conhecimento de todo o conjunto de fenômenos, com algumas leis. Com algumas leis, ele consegue explicar todos aquele conjunto de fenômenos daquele tipo de fenômeno, sem se contradizer, sem ficar adaptando a todo momento a teoria. Então, isso dá força ao método kardeciano de fazer uma ciência, que ainda é pouco estudado, mesmo pelos espíritas, porque esse é um estudo muito complexo, que é o modo de fazer ciência do espiritismo aplicado aos fenômenos espíritas. Isso é uma coisa bem nova, é muito novo isso. Então, não é à toa que o próprio movimento espírita, que estuda pouco Kardec, tem dificuldade de tratar disso. Então, isso é uma coisa que em poucos lugares vocês vão ver isso sendo tratado, ou sendo tratado de uma maneira que não é tentando levar o estudo do espiritismo para ser analisados por outras ciências, que é como muitos tentam fazer, mesmo no meio espírita. Às vezes, quando se tem algum congresso sobre ciência espírita, quando o palestrante vai falar, ele está falando das outras ciências. Ele tenta aplicar outros métodos que não o de Kardec para a ciência espírita. E aí não fecha, tá? Eu tenho vários problemas, eu tenho várias contradições que surgem. Então, esse é outro ponto muito importante que ele deixa muito claro aqui, então, o que ele quis dizer com ciência de observação, né? E, a gente já está chegando no final, evidentemente que a gente vai continuar nessa definição, porque a gente tem que entender também essa diferença entre ciências que tratam da matéria e a ciência própria espírita, com o seu método, a gente tem que entender isso. Por que eu não posso tentar... o espiritismo não pode falar da física e a física não pode falar do espiritismo, que é uma confusão que acontece no meio espírita. As pessoas misturam física quântica, espiritismo, a gente vê isso nas casas espíritas, é um equívoco que Kardec não cometeu. Assim como a gente vê cientistas de outras áreas, geralmente das áreas da psiquiatria, da neurologia, da psicologia tradicional, tentando falar sobre o espiritismo, criticar o espiritismo, dizer que o espiritismo não é uma ciência. Eles também fazem isso, e como o José já apontou algumas questões, quando eles fazem isso, eles pecam, porque eles demonstram que eles não conhecem a teoria de Kardec. Eles criticam, dizem que aquilo não pode ser uma ciência, mas a gente vê que a falha deles é que eles falam de algo que eles não estudaram.
Tá cheio hoje de canais aí no YouTube de chamados cientistas que, como o José falou, a crítica que eles fazem ao espiritismo para dizer que o espiritismo não é ciência, eles não percebem, ou percebem, que se eu aplicar para a ciência deles, eu também poderia dizer que eles não fazem ciência. Então é uma contradição. Então é uma crítica mal feita. E toda vez que uma teoria vai sobrevivendo à crítica e ao tempo, como é a teoria de Kardec, a gente vai vendo que ela é uma teoria sólida. Porque passam os anos, passam as décadas, passa o século, e a gente vê que Kardec permanece sendo aquele que melhor desenvolveu uma teoria científica sobre esse assunto. Eu passo para vocês, claro que a gente vai continuar isso, a gente tem que, entre aspas, esgotar ao máximo essa definição, porque isso é algo praticamente inédito, né, no movimento espírita. São pouquíssimos grupos que falam sobre isso, e eu até incomodo, o José sabe que eu incomodo ele nos bastidores, que ele vai ter que um dia fazer um curso, deixar um curso e um livro sobre isso, porque é uma carência no movimento espírita. Essa questão de explicar o que é a ciência espírita é uma carência desse estudo no movimento espírita. São poucos que tratam disso e, quando tratam, não fazem confusão. Alguns acham, por exemplo, que ou o espiritismo não é ciência, ou então aquilo que eu falei, que muitos acham que fazer ciência espírita é tentar pegar métodos acadêmicos e aplicar aos fenômenos espíritas, desconsiderando Kardec, que também é um equívoco. Porque não é Kardec que tem que se atualizar, são as pessoas que pesquisam os fenômenos espíritas que têm que aprender com Kardec como é que se faz. Então, na verdade, elas estão atrasadas enquanto elas pensam que Kardec está. Elas pensam, não, Kardec fez uma coisa inicial lá no século XIX, a gente precisa adiantar. Só que elas não entendem que, na verdade, elas precisam aprender com Kardec, porque o jeito que elas estão fazendo não tem a mesma solidez teórica e epistemológica que Kardec. Então, esse assunto é muito importante. É também muito importante o pessoal estar quietinho, né? Uma pergunta, não tem nenhuma pergunta específica sobre o tema, mas é importante que as pessoas também vão perguntando para a gente esclarecer. A gente vai continuar na semana que vem esse estudo. A gente já tem que tratar mais da diferença, como eu falei, da ciência espírita para as outras, com o texto de Kardec. A gente também tem que explicar, afinal de contas, o que ele quer dizer com ciência e filosofia ao mesmo tempo. Isso também é uma coisa importante, que também, quando ele define como uma filosofia, a gente tem que explicar o que quer dizer filosofia, né? Porque ela não é uma filosofia no sentido como é a chamada filosofia tradicional, como a gente cita exemplos, né? Como o próprio Kant, como o próprio Aristóteles, Platão, Santo Agostinho. Ela não é filosofia nesse sentido. Então a gente também tem que entender o uso da palavra filosofia que Kardec fez. E são coisas muito importantes. Eu passo para vocês. Eu acho que a gente está chegando já no final, né? Mas assim, claro, como o Michel falou, nós vamos continuar tratando disso no próximo estudo. Acompanhem, assistam, porque ainda tem bastante coisa para a gente explorar sobre essa definição. Mas eu queria só comentar o seguinte, né? No começo, quando a gente ouve, as pessoas em geral ouvem que o espiritismo é uma ciência, em geral a pessoa acha legal, tal, mas entra no ouvido, sai no outro. Mas aí quando a pessoa fala, não, peraí, tem um fundamento aí, ela começa a levar a sério isso. Então, se é uma ciência, se é verdade que Kardec demonstra por fatos a sobrevivência da alma, então não é mais uma crença religiosa apenas que a alma existe. Não é mais só um conceito filosófico. Está demonstrado por uma ciência. Aí a pessoa começa a levar a sério isso. Aí ela percebe a abrangência que tem uma descoberta como essa. A consequência que teria isso sobre a vida moral do ser humano. Sobre a existência do ser humano na Terra. E aí a pessoa começa a perceber, ó, então agora o negócio muda de figura. Se isso é verdade, então isso seria absolutamente revolucionário.
na história da ciência, na história da humanidade. E aí entra naquela questão do novo Galileu, né? O cara é o novo Galileu, então. Ou ele é gênio ou é louco, não é? Ou é gênio ou é louco. Para afirmar um troço desse. E aí a pessoa começa a perceber, não, peraí, deixa eu estudar para ver se é gênio ou se é louco, né? Se é o novo Galileu mesmo, que mudou a história da humanidade, a história da ciência. Nós acreditamos que ele está mais para gênio do que para louco, né? O curioso é que quando a gente começa a afirmar essas coisas por aí, as pessoas acham que a gente é que é louco, né? Como assim? A pessoa está absolutamente convencida de que não existe alma, não existe nada. Aí você fala para ela que existe uma ciência, que estuda os espíritos, que demonstra por fatos que a alma existe, ou seja, é o fim do materialismo, né? A pessoa, ou se ela for educada, ela dá um risinho de lado, né? Debocha ali, aqui, mas acha que a gente é louco. Mas fica o convite para todo mundo. Estudem, questionem, estudem ciência, estudem filosofia, estudem espiritismo, porque o debate é aberto, né? O debate é livre. Ninguém aqui é dogmático a ponto de não aceitar refutação, crítica. Todo mundo aqui está buscando a verdade, né? Se um dia a gente se convencer de que o espiritismo não é uma ciência, a gente vai fazer uma live assim, ó, erramos. E aí a gente vai se corrigir, vai vir aqui e falar, não, a gente falou besteira. Não tem problema com isso, né? Não tem problema. A gente está buscando a verdade, não estamos defendendo o espiritismo por espírito de corporação, né? De defesa de um grupo, por interesse, nada disso. Nosso objetivo aqui é buscar a verdade. E a gente acha que o que tem ali é útil e é importante para as pessoas. Por isso que a gente faz isso, né? E só um último comentário. O Francisco Luiz Tavares colocou um trecho fantástico aqui de Kardec, daquele texto de 68, exatamente. Ele destacou aqui, ó, não tendo o espiritismo nenhum dos caracteres de uma religião, na acepção usual do vocábulo, não podia nem devia enfeitar-se com um título sobre cujo valor as pessoas inevitavelmente ter-se-iam equivocado. Que é o próximo comentário, né? Ele continua. Eis porque simplesmente se diz doutrina filosófica e moral. De alguma maneira resume o que nós falamos até agora. E aí essa questão da filosofia a gente vai explorar melhor no próximo estudo, né? Bom, de tudo isso que foi dito por vocês, eu posso até afirmar aqui que seria uma das grandes dificuldades para o movimento espírita, para quem pratica, né, nas casas espíritas, as reuniões mediúnicas, porque, veja, para aplicar esse método é necessário um esforço, um trabalho, né, um estudo, realmente desenvolver uma ciência. Né? Então, eu vou precisar de todo um método, e esse método já está bem organizadinho por Kardec, isso não resta dúvida. Fazer com que o movimento espírita compreenda que esse método utilizado por Kardec é o método eficaz, o único, é que vai ser o grande desafio, uma vez que já foi colocado, né, para alguns espíritos aí, como Emmanuel, por exemplo, que a evocação, ele não recomenda, né, a evocação, e o próprio André Luiz vai reforçar isso na obra, salvo engano, Conduta Espírita. Bom, por que eu estou falando isso? Porque, veja, o Michel disse lá atrás, olha, as pessoas, ou quem estuda, não compreende a ideia de espiritismo como uma ciência, né, de tudo isso que foi tratado por vocês, logo faz essa confusão toda. E por fazer essa confusão toda, vamos ficar no que é prático? Vamos manter nossas reuniãozinhas, como está, sem nos preocupar em indagar espírito nenhum, sem questionar, sem investigar, porque vai tocando o barco dessa forma. Funcionou até hoje, a partir do momento em que o espiritismo toma esse formato atual, então caiu na zona de conforto. Mas isso é preciso quebrar. Precisa que se quebre essa ideia, né? Rompa essa ideia com o movimento espírita para que venha novamente trazer Kardec à tona. Eu acho que é isso que eu queria colocar. E
nada melhor do que fazer isso que está sendo feito aqui. Explicar o que é a ciência, o que é a ciência espírita, o que é uma ciência de observação. O José trouxe uma informação que eu achei fantástica, a ideia de ciência de observação, né? E que realmente o movimento espírita se conhece totalmente, totalmente mesmo. Já vou despedindo aqui, Michel, obrigado. Obrigado, José. Obrigado ao pessoal aí do chat aí. E a gente se vê aí numa próxima. Um abraço. Então é isso aí. Quarta que vem a gente vai continuar esse estudo. Então estejam aqui na próxima quarta, às 20h30, a gente vai ainda tratar mais esse conceito de ciência e depois a questão da filosofia, das consequências morais. Isso é muito importante, né? A gente precisa primeiro saber o que Kardec disse, que é o que a gente está procurando fazer com os nossos projetos, que as pessoas conheçam o que ele falou, vejam que é diferente do que diziam em nome dele. E uma vez que eu descubro que ele definiu o espiritismo como uma ciência e descubro que ele estava certo, é como o José falou, isso tem um impacto, isso tem uma consequência para a humanidade revolucionária. Porque agora eu tenho uma ciência comprovando que a morte não existe. Não é mais uma hipótese, uma simples crença. É uma comprovação. Aliás, é uma coisa que nós vamos tratar semana que vem. É muito comum a pergunta das pessoas, mas será que a ciência já comprovou que existe vida após a morte? Será que a ciência já comprovou o que o Espiritismo diz? Muitas pessoas colocam, a gente vai tratar desse questionamento na quarta que vem. Da minha parte, eu quero agradecer, primeiramente, ao Lauro, ao José e a todos que participaram. Esse tema é muito importante para a gente. No decorrer dos dias aí, a gente vai lançar recortes desse nosso estudo de hoje também. E não se esqueçam, quarta que vem, às 20h30, a gente se reúne e segue estudando. Não deixem de curtir, de compartilhar e de convidar mais pessoas, né, para esse nosso estudo. Isso é muito importante. Eu passo para o José, faltou o José se despedir, né? Uma boa noite a todos. Michel, Lauro, muito obrigado pela companhia de novo. Obrigado pelos que nos assistiram. Esperamos todos aí na semana que vem de novo. E é isso. Boa noite. Seguimos estudando Kardec. Um grande abraço.